Olá, eu sou a Dani e hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui com o tarô, fazer uma leitura geral para saber o que tua espiritualidade tem para te falar sobre a tua vida profissional e sobre a tua vida financeira, principalmente sobre essa tua relação com o dinheiro, tá? Então a gente vai ter aqui dois grupos, escolha a pedrinha que mais ressoar contigo. Primeiro a gente tem essa laranja, que eu esqueci o nome, mas tá aqui. E depois a gente tem essa pedrinha verde, que é a amazonita. E aí, bora começar. Eu sempre faço uma leitura do campo primeiro, né? Então, grupo 1, o que eu sentia para vocês, tá? Um momento muito forte de renovação. Tanto é que eu já sentia um pouco dessa energia aqui, né? Que vocês estão sendo muito chamados para olhar de fato para essas coisas, gastarem tempo nisso, sabe? É um tempo realmente de pensar, tá? E de decidir algumas coisas. E aí, a primeira cartinha que eu tirei para vocês foi o Rei de Espadas. Então, assim, só me confirma tudo isso, tá? Então, por mais que vocês já tenham construído alguma coisa ou não, por mais que vocês já tenham chegado a um certo patamar, é como se estivesse nesse momento de entender o que funcionou até agora, sabe? E o que, para onde eu vou a partir daí. Então, é como se fosse assim, um momento de transição muito forte, né? E me vem muito isso. As coisas não vão mais funcionar do jeito que elas funcionavam e também não dá mais só para ficar contando com a sorte, ou só esperar as coisas acontecerem, ou só ir indo, sabe? E ver onde que vai dar. Então, aqui tem muito forte essa energia de calma aí, deixa eu sentar, deixa eu pensar, deixa eu ver, deixa eu planejar, né? Então, aqui até com esse página de espadas, vocês estão sendo muito chamados a descobrirem o como, a pensarem no como. O que eu quero? Como é que eu vou fazer para chegar ali onde eu quero, né? O que eu preciso desenvolver em mim? Que passos que eu tenho que dar? Que pessoas que eu tenho que procurar? O que eu preciso começar? Sabe, nem que seja pequeno, né? Não importa, de novo, se você já chegou num certo patamar e agora você tá só expandindo, ou se você tá só começando. Aqui a energia é a mesma, tá? Mas aqui tem muito forte o como, o querer descobrir, o querer saber, o querer entender. Eu quero entender como é que as coisas funcionam, eu quero entender como é que eu vou para esse caminho aqui, eu quero entender o que eu preciso ter, sabe? Então, essa energia aqui tá muito forte, de vocês literalmente se debruçando, assim, nessa vida profissional de vocês, tá? Independente do que vocês façam, tá? Então aqui tem muito forte essa coisa de construir, e nem que esse construir seja pelo menos um plano, uma ideia na tua cabeça, né? Um planejamento, um passo a passo. Porque aqui tá muito forte também essa energia de prosperidade, essa energia de trazer as coisas para vocês. Só que, de novo, não são coisas que vão simplesmente chegar, tá? São coisas que vocês vão entender o que precisa ser feito, e aí vocês vão seguindo essa energia e as coisas vão acontecendo para você. Então aqui é bem o fazer e o colher, tá? Principalmente aqui, né, para alguns que estavam muito perdidos, né, em relação ao profissional, as coisas não aconteciam com vocês, ou enfim, sabe? Não vai dar para ficar nessa, tá? Vocês não têm que procurar o como, vocês não têm que procurar meios, vocês não têm que procurar entender as coisas. Essa mensagem aqui é muito forte, então eu vou falar de novo, tá? Quando a gente está falando de dinheiro aqui, é como se vocês precisassem se importar mais com o dinheiro também. E aqui é engraçado, porque eu sinto que tem pessoas que já estão em certo patamar e que, de novo, só estão se reinventando, só estão reconstruindo, mas eu também sinto pessoas que totalmente perdidas, sabe? Querem agora começar a subir, digamos assim. E é engraçado porque a mensagem é que o caminho para esses dois grupos de pessoas é o mesmo, tá? Então, quando eu tô falando de dinheiro, vocês precisam se importar mais com dinheiro. Então, aqui tem pessoas que fogem do dinheiro, sabe? Fogem no sentido de achar que é separado do dinheiro, ou pessoas que querem conseguir uma certa quantia de dinheiro, mas quando se imaginam com aquela certa quantia de dinheiro, dá, sei lá, quantos tipos de ruim, sabe? Dá aquele desconforto, aquela vontade de fugir, aquilo, nossa, será que é pra mim, sabe? Aquela coisa de nem se acreditar, de não se ver como, né? De não se ver naquela mesma energia. Então, de se ver separado mesmo, sabe? Essa impressão que me vem aqui. Então, aqui tem muitas pessoas rejeitando talvez esse dinheiro e tem essa energia de rejeição, seja lá a forma como ela for, tá? Porque tem pessoas às vezes que estão rejeitando o dinheiro no sentido de não se importar tanto, de não olhar tanto pro dinheiro. Então entra ali, eu gasto, não sei muito bem para onde vai, o que eu quero, o que eu vou fazer, e assim como ele entra, ele sai. Então assim, tem essa energia de, sabe, de desrespeito, vamos colocar assim, entre aspas, sabe? Dessa energia de rejeição. E aqui tá chamando vocês para quê? Para decidir, para construir, para ver quais que vão ser os próximos passos, o que você precisa entender, sabe? O que você precisa fazer, então o que vai te levar para o mais, como é que você faz isso, onde que é melhor, onde que vai te render, ou sei lá, tem um pouco dessa energia de olhar e se importar mais com o dinheiro.
tá? Seja lá em que nível aí da sua vida você tá? Então, aqui tá chamando vocês para aterrarem mais. Sabe, vocês precisam se pautar mais na realidade, e aqui é uma energia muito racional, muito criativa sim, porque tem essas possibilidades, tem muito dessa energia espiritual aqui, sabe, por isso que tá vindo essa mensagem, porque tem caminhos para vocês, mas ao mesmo tempo ela vai se materializar por uma energia muito racional, uma energia muito do entender o que precisa ser feito, do ir buscar, do ter informações, do decidir, do ter planejamento e de seguir aquilo, tá? Esse é mais ou menos assim o caminho para vocês. Até porque não tem como a gente fazer algo se a gente nem entende como aquele algo é feito, entende? Ou quais são os passos para aquilo. Então, não sei se vocês estão precisando buscar estudar mesmo, ou pessoas que já trilharam, né, o caminho que vocês trilharam, ou alguma mentoria, alguma coisa nesse sentido, sabe? E com dinheiro é muito isso, tá? O dinheiro aqui é como se vocês precisassem estar confortáveis com ele. E eu não vejo essa energia aqui. É como se fosse uma coisa muito, sabe, muito camuflada. Até para quem já tá, né, nesse nível a mais que eu sinto aqui, né, que já conquistou algumas coisas, o quanto que você se sente confortável de querer conquistar ainda mais. O quanto pra você, tipo assim, sabe, já querer mascarar, já querer esconder, tipo, já não querer mostrar tanto, ou já se sentir como se fosse demais. Tem muito disso aqui, tá? Então, enfim, vocês precisam estar mais confortáveis com isso, tá? É meio que abraçar assim mesmo essa energia, se importar mais, olhar mais para isso, porque é uma energia que tá querendo fluir, que tá querendo ser construída para vocês. Então, de novo, tem essa energia espiritual, mas ela vai se dar através de uma maneira muito racional, tá? Vamos tirar uma última mensagem aqui que eu tarô para vocês, mas eu acho que a energia mais ou menos era essa, tá? Aqui tem um corte, né? Tem um novo caminho, tem novas ideias, e aqui só me reforça a mensagem que já aparecia antes para mim. É como se não dá mais para simplesmente deixar as coisas como elas estão, não dá mais para contar só com essa sorte. O que funcionava antes talvez não vai funcionar agora, porque aqui tem a ruptura, né, de algumas estruturas. Então tem um novo aqui, só que essa carta da torre eu não sinto como algo ruim, sabe? Porque vem a torre com as de ouros. Então, é literalmente um novo jeito de funcionar, um novo jeito de olhar para a tua vida profissional. Novas coisas se formando, novas oportunidades, coisas mais concretas, coisas com mais solidez, sabe? Coisas com mais, coisas muito concretas, né? Então, e aqui para muitos também, né? Vocês estavam numa energia, por mais que não parecesse, tá? Numa energia meio perdida, numa energia meio dissipada, assim que fala a palavra, não sei, mas numa energia meio, assim, aérea, sabe? Onde não tinha muita clareza. De novo, não importa se você tá só começando e você tá totalmente perdido, e isso é muito claro, né? Mas assim, talvez vocês nem estavam se importando muito, tá? E não importa também se você já tá num certo patamar, parece que você tava meio perdido de pra onde eu vou agora, o que eu quero agora, o que eu faço, o que eu, né? E isso começou a tomar forma agora. Então, é como se literalmente vocês se dessem conta, meu Deus, preciso olhar para isso, preciso olhar para essa vida profissional. Então é muito esse momento de vocês, o momento de vocês, referente a esse assunto que a gente está olhando aqui, Rei de Espadas. Olhar para isso, sabe? Gaste tempo olhando para tua vida profissional e para tua vida financeira. Você precisa disso agora e isso vai te levar para bons caminhos, tá? Espero ter ajudado vocês. Bom, grupo número 2, quando a gente está falando de dinheiro, né, de vida profissional, pode ser que isso seja um tópico meio sensível para você, porque aqui eu sentia bastante frustração, sabe, bastante decepção, bastante uma coisa de se sentir deixado de lado, né, num sentido de que as coisas nunca acontecem comigo, porque as coisas nunca acontecem comigo. Então, sabe quando chega um momento que a gente até fica meio assim de cansado, sem energia mesmo para tentar, né? Sem força mesmo, né? Isso que eu senti aqui para vocês. Então, às vezes até tem certas possibilidades, né? E tem certos desejos e anseios e sonhos e tudo mais, mas me parece que vocês não têm uma força para ir atrás disso. E aqui tá muito relacionado com a autoimagem de vocês, como vocês se enxergam, o alto valor de vocês, tá? Só que essa aqui não é a energia da leitura, tá? Calma aí, porque não é nessa que vocês estão e não é nessa que vocês vão ficar. Aqui eu tô falando de uma coisa mais profunda, tá? Esse é o sentimento, assim, que tá sim mais presente em você, só que essa energia também tá começando a mudar. Porque quando eu me conectava aqui com o campo de vocês, é como se tivesse agora
muitas possibilidades, né, de novas formas de fazer dinheiro, digamos assim, tá? Então, de repente, eu não sei o que é, tá? Mas você arranjando uma nova forma de ganhar dinheiro, uma nova fonte de renda, ou pensando, às vezes, em algum outro caminho que você pode seguir, ou pensando em trocar de emprego, ou coisas assim que vão te trazer resultados concretos. Então, nem que seja, sei lá, você, de repente, tem a ideia de começar a vender algo por fora, sabe? Eu vejo aqui muita essa energia, vocês fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tá? Vocês abrindo ali vários leques. E isso vai sim trazer bastante dinheiro, bastante prosperidade, vai fazer a energia girar. Só que aqui para vocês não tem nem a ver muito com o dinheiro, a princípio, tá? Tem a ver com vocês tendo a sensação das coisas dando certo para vocês. E é uma cura muito grande que acontece, sabe? Com vocês mesmos, com relação à vida, a esse algo maior, sabe? Das coisas chegando, das coisas dando certo. E principalmente também, né, nessa relação de vocês com vocês mesmos. Nessa relação de autoimagem, de alto valor, é como se vocês fossem realmente se olhar de uma outra maneira depois disso. Então, se vocês já começaram alguma coisa, ótimo, quer dizer que vocês estão no caminho certo e talvez essa leitura aqui seja só para confirmar isso para vocês. Se vocês têm essa ideia, né, sigam. E se não, procurem algo nesse sentido. De repente você trabalha ali em alguma empresa e aí te dá o estalo de, cara, eu posso oferecer tal serviço para outras pessoas também. Ou sei lá, sabe? De repente você fala inglês e você começa a dar aula de inglês. Eu não sei, tá? Aqui tem essas novas formas de ganhar dinheiro. Coisas que antes, não é nem que não foram pensadas, mas, de novo, não tinha essa força, não tinha esse ânimo, ou não era possível, não cabia, você também não estava conseguindo comportar, receber muita coisa, por conta de todo esse pensamento mais denso, mais negativo que estava ali enraizado em você, tá? Só que agora, de novo, parece que tem uma portinha, uma janelinha de oportunidade se abrindo. Então, aproveitem, tá? Porque esse é o momento. Por mais que vocês já estejam cansados e frustrados e de, nossa, eu vou começar alguma coisa de novo e não vai dar certo, vou colocar energia nisso aqui, tipo, eu já tô acostumado que a coisa não vai vingar. É uma energia diferente, tá? Então, veja esse leque, veja vocês fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E sim, esse é o caminho. Por mais que seja um pouco... nem vejo isso sim, sabe? Mas pode ser sim mais cansativo, ou pode ser que pareça mais cansativo, mas o retorno disso, que não é só dinheiro, não é só financeiro, vai ser muito legal para vocês, tá? E aqui, isso tem muito a ver com uma coisa de pensar, cara, o quanto de dinheiro eu consigo fazer? E se eu penso nessa pergunta e eu não consigo chegar no número, se eu não consigo ver nada que eu possa fazer para me gerar essa renda, você entende que o alto valor, tudo vai lá para baixo, a gente se sente meio inútil, meio incapaz? Então, aqui é como se, quando você pensar, né, de novo, daqui a um tempo, sobre essa pergunta de o quanto de dinheiro eu consigo fazer, que capacidades que eu tenho que podem me gerar uma renda, que podem me gerar um dinheiro, ou sei lá, e essa resposta for diferente, a sensação vai ser muito boa para vocês. Então, vai te abrir portas agora e vai te abrir portas lá na frente também, tá? Pode ser que agora vocês façam muita coisa, coisas que não são bem definidas ainda, que não tem um caminho, que não tem um processo, que não tem uma linha de chegada, que não tem sabe? Às vezes vocês estão literalmente dando a cara a tapa, vocês estão indo, e é o que precisa nesse momento. E depois, lá na frente, outras coisas se formam, tá? É muito essa mensagem que eu vejo aqui para vocês. Outra coisa que me vem, talvez antes, nessa falta de energia, também me vinha muito... vocês muito no emocional, muito deixando com que a energia de outras pessoas afetassem vocês. Então, nessa coisa de alto valor né, e tudo mais, é como se vocês estivessem muito feridos, muito machucados também. E agora vocês estão começando a juntar essas pecinhas, né? E se colocar pra frente, assim, né, com o apoio de mais ninguém, mas de vocês com vocês, assim, sabe? Então, essa energia que eu vejo aqui pra vocês da relação do dinheiro com vocês, tem essa entrada, tem esse movimento e tem essa coisa muito, muito de mão, assim, sabe? Muito de, cara, é eu que vou gerar essa oportunidade, é eu que vou abrir esse caminho, é eu que vou fazer esse dinheiro chegar pra mim. E esse é o caminho pra vocês agora, tá? De novo, isso vai ser muito benéfico. Deixa eu tirar uma última mensagem aqui. Você saindo de uma energia de cansaço, de esgotamento, de sobrecarga.
vocês ainda não com um caminho bem claro definido, e essa coisa toda aqui que está se abrindo para vocês não vai ser um caminho claro e definido, as cartas estão me confirmando aqui, mas saiba ver pequenos avanços, tá? Porque você também pode ter essa dificuldade, porque pode ser que você tenha também um pouco dessa mentalidade, e talvez seja por isso também que várias coisas não tenham dado certo para você, onde você quer começar e você quer que dê um salto, sabe? Uma coisa assim de primeira, sabe? Você quer ir do 0 ao 100 e não existe. Então, por conta dessa mentalidade aqui também, pode ser que você tenha se sentido muito pequeno, muito machucado, muito, sabe? As coisas não dão certo pra mim, enfim, e não é bem assim, tá? Então aqui saiba ir nessa escadinha. Saiba que onde você tá agora e pra onde você vai com todo esse caminho, com esse leque de opções aqui que estão se abrindo, saiba que sim, né? Não é o destino final, né? Não é bem isso, não é que você tenha a vida toda ajeitada e toda planejada e todas as respostas, mas já vai te levar para um outro lugar, para um outro nível. Desse outro nível, outras coisas aparecem, e assim você vai indo. Tenha paciência com o teu processo, porque você vai colher muitas coisas agora, mas você precisa ter olhos, né, para poder enxergar, reconhecer e agradecer por isso, tá? Espero ter ajudado vocês.